Abre sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Hoje a gente vai começar um movimento novo na Rede de Jovens. Eu não vou nem chamar só de projeto. Vai ser um movimento, digamos assim. Não sei se você entendeu o que estava acontecendo no vídeo. Esse é um trecho de um filme que mostra uma revolução que marcou a história da humanidade, que foi a Revolução Francesa, em 1789, século XVIII. E essa é uma cena que mostra a Revolução Francesa. Se você é uma pessoa que gosta de história como eu, você já sacou que está falando da Revolução Francesa. E na Rede de Jovens, essas últimas semanas antes de terminar o ano, nós vamos falar sobre revoluções. Olha lá. Nós vamos falar sobre revoluções. Vamos falar sobre alguns revolucionários. O maior revolucionário de todos não precisou pegar em nenhuma arma. Não precisou matar ninguém, a não ser ele mesmo. Esse foi o maior revolucionário de todos. A gente encontra vários símbolos de revoluções. E o maior símbolo da revolução que mudou as nossas vidas foi esse revolucionário que não pegou em armas. E eu quero falar para vocês hoje sobre um jovem que foi um revolucionário na geração dele. 2 Crônicas, capítulo 34. Abre lá sua Bíblia. Esse personagem tão tremendo da palavra de Deus, que foi um revolucionário na geração dele. Depois que você abrir a sua Bíblia, feche os seus olhos aí mais uma vez, põe a mão no seu coração. Senhor, nessa hora nós te pedimos que o Senhor tire do nosso coração toda barreira, tudo aquilo que queira impedir, atrapalhar o mover do Teu Espírito Santo, que queira nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, de entender a Tua palavra. Nós queremos receber no nosso espírito, na divisão da nossa alma com o nosso espírito, a palavra do Senhor, a direção que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor abra a mente e o entendimento de cada um desses jovens nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vira aí para o jovem que está do seu lado e fala para ele: você tem que ser um revolucionário. Isso, fala para o outro: você tem que ser um revolucionário. Ele tem cara de revolucionário? Vê aí se ele tem cara de revolucionário. Ou se ele tem cara de Nutella, como diz o Leandro. Tem gente que tem cara de Nutella só, não de revolucionário. O Neto tem cara de revolucionário com essa barba aí, tem cara de revolucionário, sim. Alguns têm cara de Nutella, o Leandro tem cara de Nutella, não tem cara de revolucionário, imagina. Você consegue imaginar o Leandro numa revolução, correndo lá sujo? Imagina, mó fresquinho, filhinho de mamãe. Não tem, Nutella. Mas aí o Senhor vai te fazer um revolucionário também sem armas, né, Leandro? Igual Jesus, isso. Bem Nutella. 2 Crônicas, eu tenho cara de revolucionária, né? Eu tenho. A gente assistiu uma série esses dias que é sobre, sabe aquela polícia especial dos Estados Unidos, a SWAT, sabe? A SWAT. A gente assistiu uma série esses dias e daí eu falei pro Leandro assim: Lê, você tá ligado que se eu fosse americano eu ia ser da SWAT, né? Eu ia ser agente especial da SWAT. Ele falou: para, Marília, só se fosse a SWAT que vende relógio. É a única SWAT que você vai poder fazer parte. Mas ele acha que eu também tenho cara de Nutella, mas não. Olha lá, 2 Crônicas 34, versículo 1. Nós vamos falar sobre Josias. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, vamos dizer juntos, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Senhor de seu antepassado Davi.
Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. É sobre esse jovem revolucionário que nós vamos falar nessa noite. Quem foi esse cara chamado Josias? Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, porque ele não é dos caras mais famosos da Bíblia. Ele foi rei de Judá entre os anos 640 a 609 antes de Cristo. Por isso que a gente fala o contrário, como você sabe, lá você era um bom aluno na escola, então você sabe que antes de Cristo é o contrário, 640 até 609. Quem foi a família desse cara? É uma história terrível. Você acha que a sua família é maluca? É porque você não conheceu a família de Josias. Aqueles tios malucos que você tem não são nada perto desses parentes aqui que Josias teve. Quem foi a família dele? Ele foi neto de um cara chamado Manassés. Esse rei chamado Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Israel. Ele foi idólatra. Ele fez com que o país inteiro dele, Judá, fosse pagão, construiu altares idólatras dentro do templo. Você acredita que esse cara fez isso? Ele era rei de Judá e ele colocou dentro do templo altares a deuses idólatras. É como se a gente colocasse aqui dentro da igreja altares de adoração a outros deuses e as pessoas viessem aqui dentro adorar outros deuses. Olha que loucura. Ele colocou... Lembra que a gente falou uma semana aqui sobre o Santo dos Santos, que era o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar? Você acredita que esse Manassés, ele colocou no Santo dos Santos um poste em adoração a uma deusa, dentro do Santo dos Santos, um poste ídolo, o rei. Ele praticava feitiçaria, e a Bíblia diz que ele até sacrificou pelo menos um filho dele em homenagem a um deus, um demônio. Imagina o rei pegar um filho dele e sacrificar em oferta. Você não veio aqui trazer a sua oferta agora? É como se o Giovanni pegasse o bebezinho dele, cabeludo Gabriel, e entregasse em sacrifício a um deus falso, um demônio. Você consegue imaginar isso? Como é que um pai faria isso? Pois esse rei fez isso. Ele era muito perverso. Esse foi o avô de Josias. Aí, beleza, não, mas foi o avô dele, não tem importância, não foi o pai. Aí esse avô teve um filho, chamado Amon, que foi o sucessor de Manassés. Amon também foi idólatra, também era feiticeiro, continuou com essas práticas no templo e foi assassinado. Olha que desgraça. Então esse menino Josias, ele vinha de uma herança de idolatria, de feitiçaria, de reis perversos, e o pai dele foi assassinado numa conspiração. Deram um golpe, e aí foram e mataram os conspiradores e colocaram ele para ser rei. Ele tinha 8 anos só, quando ele foi coroado rei. Imagina só, pegou uma criança de 8 anos, cujo pai tinha sido assassinado, um avô perverso, e colocaram ele para ser rei. O que é que você esperaria de um menino desse? É tipo algum aluno nosso que causa muito na escola e a gente vai descobrir o passado dele. E descobre lá que ele vem de uma família toda problemática. E a gente fala, por isso então está explicado por que essa criança é assim. Porque as crianças são reflexo das suas famílias. O que você ia esperar de um menino de 8 anos com um passado desse? Pois Josias, ele foi completamente o contrário do que poderiam esperar dele. Ele foi um dos melhores reis da história de Israel e ele realizou uma das maiores revoluções religiosas da história. Esse menino, com essa família cheia de desgraça, realizou uma das maiores revoluções da história de Israel. Você já deve ter estudado na escola sobre um monte de revoluções. A revolução de Josias a gente não estuda no ensino médio, mas já deve ter estudado lá sobre um monte de revolucionários. A gente viu um trecho lá da Revolução Francesa, deve ter estudado. Eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre a Revolução Americana, quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra.
Ano passado eu li uma revista grande sobre a Revolução Russa. Os russos lá acham que o Lenin é herói, até hoje acham que ele foi herói, instaurou o comunismo na Rússia. Já deve ter ouvido sobre a Revolução Industrial, a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, com o maluco do Fidel Castro, que a galera também curte até hoje. A Revolução Chinesa, com o mais maluco ainda do Mao Tse Tung, aquele... Paulinha está lá, ela é indignada com Mao Tse Tung, tem gente que curte ele. A Revolução Constitucionalista de 32, tem feriado aqui em São Paulo, por causa disso, você nem sabe o que foi, e fica lá curtindo o feriado, nem sabe que foi uma revolução. Tem aí tantas revoluções que esse mundo já viveu, tantos revolucionários. Eu estou assistindo um programa no History sobre a Guerra Fria. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu sou uma das poucas pessoas do mundo que gostam disso, e eu estou assistindo lá fielmente, já assisti 5 episódios, nem o Leandro tem paciência para assistir, eu falo, Leandro, assiste comigo. Quando eu olho, ou ele está dormindo, ou ele está no celular, o cachorro também não consegue assistir, que ele dorme, mas eu estou curtindo lá fielmente, prestando atenção, pesquisando coisa depois, para aprender bastante. E quantas revoluções que a gente estuda, mas não é de nenhum desses grandes revolucionários, nem o Che Guevara também, que falam que é um revolucionário. A gente vai falar sobre esse menino. Ele era um menino que com 16 anos conheceu o Senhor e com 18 revolucionou a nação dele. Não é lindo isso? Um menino, adolescente, conseguiu revolucionar toda a nação dele. Você também pode ser um revolucionário. Diz aí para o jovem que está do seu lado, você também pode ser um revolucionário. Diga aí, eu também posso ser um revolucionário. Eu também posso ser um revolucionário. Irmãos, o país de Josias estava um caos. Às vezes eu entro numa sala de aula, paro e falo, é o caos generalizado. Porque é tanta bagunça, que eu nem sei com quem eu brigo primeiro. Tem vezes que eu entro e eles mesmos falam, professor, o caos generalizado, né? O caos generalizado. E começo a dar risada. Eu falo isso, o caos generalizado. Judá estava assim, um caos generalizado. Já fazia quase 60 anos que o último rei, homem de Deus, tinha morrido. Imagina isso. Fazia quase 60 anos que o bisavô dele, Ezequias, que foi um cara show, tinha morrido. Então aquela nação estava vivendo há quase 60 anos com reis idólatras e perversos no governo. O país estava cheio de idolatria, cheio de abominações. O templo estava precisando de reformas, estava caindo aos pedaços. Ninguém mais lia a lei, que era a Bíblia dele. As pessoas tinham esquecido, a lei estava escondida, não sabia onde estava. Não tinha mais culto no templo, sabia? O templo existia lá, mas não tinha culto em adoração ao nosso Deus. Não tinha sacrifício, não tinha adoração. Dentro do templo tinha objetos de adoração a Baal. Os próprios sacerdotes prestavam culto a falsos deuses. Você consegue imaginar o caos que é uma nação desse jeito? Irmãos, olha, eu li isso na Bíblia hoje, eu já li a Bíblia várias vezes na minha vida, mas eu nunca tinha percebido isso. Eu achei tão absurdo que eu falei, não é possível que era isso. Peguei uma outra versão da Bíblia e dizia a mesma coisa. Você acredita que Judá estava um caos tão grande, mais caótico do que uma sala de 8º ano com 40 alunos? Judá estava tão, porque é um caos. Judá estava tão caótico, que você acredita que dentro do templo tinha alojamentos para prostitutos cultuais? Sabe o que é isso? Dentro do templo tinha lugares onde se hospedavam pessoas que se prostituíam dentro do templo em adoração a outros deuses. Porque tinham deuses pagãos que parte do culto era você se prostituir em adoração àquele Deus. Tinha gente fazendo isso dentro do templo.
Eu não acreditei quando eu li, eu peguei outra Bíblia e falava a mesma coisa. Esses alojamentos para prostitutos cultuais. Você não acha isso um absurdo? Como que Israel chegou a esse ponto? Como que Judá chegou a esse ponto? E nesse contexto terrível, Josias se tornou rei aos 8 anos. E a Bíblia diz, olha lá de novo o texto que a gente leu, 2 Crônicas 34, o versículo 3. No 8º ano do seu reinado, você que é uma pessoa inteligente fez as contas. Se ele se tornou rei com 8 anos, no 8º ano, quantos anos ele tinha? 16, isso, parabéns. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era muito jovem, tem alguém aqui hoje que tem 16 anos? Levanta a mão. Ai, Chechas, olha lá. Ju, isso, 16 anos de convertida, isso. A Elaine, 16 anos de legitimação de 12, isso, exatamente. Pois é, 16 anos, Chechas, por exemplo, você acha que o Chechas é um cara experiente, assim, na vida? Um cara vivido, entendedor de muitos assuntos, assim? Imagina o Chechas sendo presidente do Brasil. Tipo isso, pois é, um menino de 16 anos. Mas Josias, quando ele tinha assim 16 anos, Jesus, misericórdia. Não é um cara assim muito experiente, nenhuma pessoa com 16 anos. Lembra aí quando você tinha 16 anos? Para o Leandro faz bastante tempo. Tem que forçar um pouco a memória aí. Ai, como que era mesmo? Esqueceu já. Nem lembra mais como que era quando você tinha 16 anos. Ele era muito jovem. Só que mesmo ele sendo tão jovem, tão inexperiente, ele começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Não é lindo isso? Nesse caos de nação, o caos generalizado, aquele menino com 16 anos se converteu. Não é lindo isso? Diz aí para o irmão que está do seu lado, ele se converteu. Ai, irmão, você não achou lindo isso? Nessa situação horrível, ele se converteu e entregou o coração dele ao Senhor. É isso que você tem que fazer um dia na sua vida também. Você tem que se converter e entregar o seu coração para o Senhor. Sua vida está um caos, porque tem gente que mesmo sendo tão jovem, tem a vida como um caos. Eu conheço alguns que são bem jovenzinhos e já vivem numa bagunça, num caos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se converter e entregar o seu coração para o Senhor. E aí, com 20 anos, ele entendeu que ele precisava ser um revolucionário. Diga aí, revolucionário. Ele precisava ser um revolucionário. Irmãos, o que ele fez era inimaginável. Ninguém poderia acreditar que seria possível ter uma mudança daquele jeito. Sabe o que ele fez? Ele mandou que o templo fosse restaurado, reformado. Ele fez uma reforma no templo. Ele mandou que lessem o livro da lei para ele. No meio da reforma, encontraram a lei de Moisés. Tem gente que acha que encontraram o livro de Deuteronômio, um pedaço de Deuteronômio, que estava perdido, jogado às traças. Ninguém sabia onde tinha a palavra de Deus mais. Olha que absurdo. E ele mandou que lessem para ele. Lê para mim aí esse livro, eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. Irmãos, ele ficou tão impactado com a leitura da palavra, que ele se quebrantou e começou uma revolução em Judá. Abre lá sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, que também conta a história de Josias. Ele se converteu, reformou o templo, leu a palavra de Deus, se quebrantou e olha só o que a Bíblia conta. 2 Reis 22, versículo 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Ele ficou tão quebrantado que ele rasgou a roupa dele, de tão inconformado que ele ficou. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Micaías, a Safã, versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá.
Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Irmãos, Josias, ele ficou quebrantado. Eu preciso fazer alguma coisa, está errado. Eu preciso mudar a história dessa geração. O povo não está obedecendo esse livro da lei. E sabe o que é interessante? E que eu estava lendo hoje de manhã na minha Bíblia. Você acredita que mais ou menos 300 anos antes dessa revolução de Josias, um homem de Deus, a Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele era um homem de Deus, profetizou, a gente nem vai ler, mas está lá em 1 Reis 13, esse homem de Deus, ele profetizou, mais ou menos 300 anos antes, 3 séculos antes, que ia nascer um menino chamado Josias e que ia destruir os altares idólatras de Judá. Olha que loucura! 300 anos antes, e ele disse o nome dele vai ser Josias, e ele vai destruir esses altares aqui de Betel. E aquela palavra se cumpriu. Você não acha tremendo isso? Deus usou aquele homem 300 anos antes. Vai se levantar um moço, um menino chamado Josias, e ele vai destruir a idolatria em Israel. E aquela palavra se cumpriu. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida também. Diz isso para quem está do seu lado. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso, em nome de Jesus, que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer levantar você, querido, para ser um revolucionário nessa geração. Deus quer levantar você para restaurar os altares destruídos. Deus quer levantar você para destruir as obras das trevas nessa geração. Olha quanta malignidade, quantas obras das trevas, quanta adoração a demônios que tinha lá em Judá e que tem hoje também na nossa nação. E Deus quer levantar revolucionários nessa geração, que se disponham a destruir as obras das trevas e levar outras pessoas a se arrependerem. E o que é mais extraordinário é que Deus não se importa com a família da qual você veio. Você pode ter vindo de uma família, tipo a família de Josias, uma família destruída, toda bagunçada, toda desorganizada, com gente incrédula. Às vezes você é o único da sua casa que conhece o Senhor. Não tem adolescente que vem para a igreja e a família não vem, e ele fica sozinho servindo ao Senhor, enquanto a sua casa não se converte. Não importa o passado triste que você tenha tido, porque tem gente que usa isso como desculpa. Eu já tive uma discípula que usava isso como desculpa, porque eu falava para ela que eu achava um absurdo ela vir na igreja semana sim, semana não, semana sim, semana não. E eu falava, você não consegue vir 2 semanas seguidas na igreja, não é possível. Mas sabe o que ela falou para mim? Para você é fácil falar isso, porque a sua família sempre foi crente. Então, para você é fácil, a minha não. Desculpa, para de usar isso como desculpa. Olha a família que Josias tinha. Então, você acha que a pessoa que não vem de uma família certa, crente, não pode ser usado por Deus? Mentira isso. Josias é a prova de que Deus pode sim pegar um menino, adolescente, que vem de um passado terrível, uma família destruída, e usá-lo para ser um revolucionário. E Deus quer fazer isso com você nessa noite também, em nome de Jesus. Levanta sua mão direita aí para o céu e diz para o Senhor, Senhor Deus, me ajude a me tornar um revolucionário, assim como Josias foi. Em nome de Jesus. E eu quero te falar de 2 coisas só, que Josias fez e que você precisa fazer também para ser um revolucionário. Iam ser 3 em respeito ao André, mas vão ser só 2, depois ele me perdoa. 2 coisas que você precisa fazer que Josias fez, desculpa André, desculpa. 2 coisas que você precisa fazer para ser um revolucionário. Volta lá para 2 Crônicas 34. E eu estava abrindo em 2 Coríntios. 2 Crônicas
34. Versículo 31. Segundo Crônicas 34, 31. Diz o seguinte: o rei tomou o seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Vamos dizer juntos? De todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Irmãos, Josias chamou toda a galera do povo, juntou o pessoal e mandou ler para o povo a lei do Senhor. Depois que ele mandou que a lei fosse lida para a galera, leu para todo mundo a Bíblia, ao que tudo indica foi o livro de Deuteronômio, Josias, na frente de todo mundo, renovou a aliança dele com o Senhor. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para você ser um revolucionário. Você precisa fazer uma aliança com Deus, de servir ao Senhor como Josias fez, de todo o coração e de toda a sua alma. É o que a Bíblia diz que ele fez. Ele renovou a aliança dele e prometeu ali que ele ia servir ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Josias se converteu quando ele tinha 16 anos. Era só um menino. Por quanto tempo ele foi convertido? Por toda a vida dele. Ele serviu ao Senhor durante toda a vida dele. A Bíblia diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda dos propósitos do Senhor. Que ele serviu ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não foi uma decisão só de um momento, no calor da emoção. Porque tem gente que vem na igreja, ouve a palavra, se emociona, acha tudo muito bonito, acha Jesus um cara bem legal, gosta da pessoa que trouxe, acha o louvor legal, gosta das músicas, gosta da luz, fica emocionado e fala, beleza, eu vou servir a esse Jesus. E toma essa decisão e diz que vai servir a Jesus. Passa uma semana, já esqueceu. Ou passa um mês e já esqueceu, já voltou atrás. A decisão de Josias, quando ele tinha 16 anos, não foi assim. Ele tomou uma decisão para o resto da vida dele. E, irmãos, olha, tem tanta gente que diz que serve o Senhor, mas é só uma fachada. Estou até lembrando de algumas pessoas aqui que eu conheço. Tem gente que eu conheço que, esses dias eu até vi postando coisa no Facebook da Bíblia, e é uma pessoa que fala, assim, que eu já ouvi essa pessoa falando que ela é crente, só que eu sei que a vida dela é toda torta, toda errada, faz um monte de coisa errada porque ela mesma conta, e acha que é crente, de fachada. Ou a pessoa quer servir ao Senhor só em algumas áreas da sua vida. Ela quer ter uma aliança com Deus só em algumas coisas. Não de todo o coração e de toda a sua alma. Irmãos, a primeira revolução tem que começar dentro de você. A primeira revolução não é fora, é dentro do seu coração. Quando Josias tinha 16 anos, a revolução começou dentro do coração dele, com a decisão dele de fazer uma aliança com o Senhor. E então ele conseguiu espalhar essa revolução para o resto da nação dele. Você só vai conseguir ser um revolucionário na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, se isso começar dentro de você primeiro, com você fazendo a sua aliança com Deus. Primeiro, irmãos, você precisa tirar do seu coração aquilo que desagrada a Deus. Porque Josias foi usado, a gente leu, para destruir os altares idólatras que existiam em Israel.
Ele destruiu todos eles, destruiu o poste ídolo, destruiu o altar, destruiu os alojamentos dos prostitutos, destruiu os objetos que tinham dentro do templo em adoração a Baal, destruiu o poste sagrado que tinha no Santo dos Santos. Ele destruiu, fez uma limpeza, uma faxinona, queimou, jogou restos humanos para ninguém querer, é verdade, para ninguém querer usar mais, fez uma limpa na nação. De nada disso adiantaria se a limpa não começasse no coração dele. E é isso que tem que acontecer com você nessa noite. Primeiro, você precisa fazer essa aliança com Deus, de servir a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E você sabia que tem gente que fica anos na igreja e não fez ainda essa aliança com Deus de servi-lo de todo o coração e de toda a alma? Pode ficar assustado, fazer cara de susto. Não acredito. É verdade. Tem gente que fica anos na igreja e nunca fez uma aliança com Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sempre tem no seu coração alguma coisa que Deus não pode agir. Sempre tem no seu coração algum ídolo, alguma coisa que toma o lugar de Deus. Sempre tem no seu coração alguma ressalva. Não, mas nisso aqui Deus não pode mexer. Isso aqui eu não posso abandonar. Não, isso aqui eu vou continuar com aquilo amarrado em mim. Tem um texto que fala do povo ficar arrastando o seu pecado atrás de si, como se estivesse puxando uma carroça. Tem gente que faz isso, fica anos na igreja e não abandona os ídolos, não abandona os pecados, continua servindo ao Senhor por uma parte. Tem gente que diz que fez uma aliança com Deus, mas Deus não pode comandar nem o seu dinheiro, que é uma coisa importante da sua vida. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, como que você fez uma aliança com Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, se nem o seu dinheiro Deus pode comandar? Então, não fez ainda. Você só vai ser um revolucionário quando a revolução começar dentro de você, com a sua aliança com Deus, de servi-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. E a segunda e última coisa que Josias fez, olha lá o versículo 32, desse mesmo capítulo de 2 Crônicas 34. Josias exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Você entendeu o que aconteceu? Josias fez uma aliança com Deus. O povo viu. A minha aliança, que eu vou servir a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu vou servir a Deus por toda a minha vida. E o que ele fez? Ele exigiu que todo mundo fizesse a mesma coisa. E enquanto ele foi rei, enquanto ele viveu, o povo continuou adorando ao nosso Deus. Você entendeu? Olha como isso é profundo. O povo era idólatra. Quando Josias se converteu e fez a aliança com Deus na frente de todo mundo teve que servir a Deus também. Porque Josias, essa é a segunda coisa, ele foi um revolucionário porque ele foi um influenciador e não um influenciado. Todas as revoluções começam com alguém que não concorda com o sistema. Já parou para pensar nisso? Todas as revoluções começam com uma pessoa que não se conforma em viver como todo mundo vive. Em 1917, por exemplo, na Revolução Russa, a revolução começou por causa de um grupo de pessoas, lá os bolcheviques, que não se conformavam com a tirania do czar,
que era o líder supremo lá da Rússia. Tiveram contato com ideias comunistas, marxistas, socialistas e outros istas e não se conformaram. Não é assim que a gente quer viver. Eu não me conformo de viver assim. E o que aconteceu? Uma revolução. Todas as revoluções começam com alguém que não se conforma em viver como os outros e quer mudar o lugar em que ele está. Josias foi assim. Ele vivia numa sociedade idólatra e corrompida. O que seria o mais normal? O mais normal seria ele ser idólatra e corrompido também, não é verdade? O pai dele era, o avô dele era, a família dele era, todo o país dele era, os próprios sacerdotes do templo eram também. O que a gente ia esperar dele? Idólatra e corrompido, como todos os outros. Mas é isso que fez dele um revolucionário. Ele decidiu que ele não ia deixar os outros influenciarem a vida dele, mas ele foi influenciar a geração que ele estava. Irmãos, um tempo atrás o pessoal falava uma coisa que é bem brega, mas que é verdade. Eu acho muito brega, muito brega. Você já ouviu falar quando as pessoas falavam que tem crente que é igual chuchu? Você já ouviu falar isso? O que é o crente que é igual chuchu? Eu nunca comprei chuchu na minha vida. Nunca. Porque eu não acho que é uma coisa assim muito gostosa. As pessoas que... A minha sogra faz uma salada de chuchu legal, assim. Não é uma coisa, nossa, que delícia. Mas legal, eu como. Qual que é a questão do chuchu? Chuchu não tem gosto de nada. Você já percebeu? Não tem gosto de nada. É só água e ainda é mó ruim de descascar e tem meio que uma gosma. Não é um negócio muito legal, por isso que é tão barato. Chuchu não tem gosto de nada. Ele fica com gosto do quê? Do que você colocar perto dele. Já percebeu? Se você colocar chuchu junto com cenoura, vai tudo ter gosto de cenoura, só que ele é mais barato que a cenoura, então compensa. Se você colocar chuchu com cebola, ele vai ter gosto do quê? De cebola, porque chuchu não tem gosto de nada. É uma coisa que não tem gosto de nada. É diferente de pimentão, por exemplo, que é uma coisa que eu odeio, horrível, não vai ter no céu, e que pega gosto em tudo que coloca. Coloca um pedacinho de pimentão e tudo já tem gosto de pimentão. E a minha mãe gosta de pimentão. Gosta. Quando eu morava lá na casa dela, ela queria ficar colocando pimentão nas coisas, e eu pedia, por favor, não põe. E ela falava, se eu não quiser, você não come. E daí não tinha outra coisa de comer. E eu ficava tentando catar os pedaços de pimentão, e ela ainda picava pequenininho, assim, fininho. Porque tudo pega gosto de pimentão. Tem crente que é igual chuchu. Ele pega gosto de tudo que está perto dele. Ele não tem gosto próprio. Ele não tem personalidade de crente. Se ele está aqui na igreja, perto dos crentes, ele é o mais crente. Porque ele está perto dos crentes, ele tem gosto de crente. Só que se ele está no meio dos que são imundos, ele pega gosto dos imundos também. Ele está no meio dos fofoqueiros, ele pega gosto dos fofoqueiros também. Ele está no meio dos briguentos, dos encrenqueiros, ele pega gosto dos briguentos, dos encrenqueiros. Ele está no meio dos que tem boca suja, que falam palavrão, ele também pega gosto deles. Tem crente que é assim, que é influenciado pelo lugar que ele está. Você precisa assumir a sua identidade e parar de ser influenciado pelo lugar que você vive. Tem gente, irmãos, a pessoa sai da igreja na segunda-feira, sai crente, decide que vai ser crente, chega na escola na segunda-feira, fica perto de um imundo e já pega o gosto dele. Ao invés de ele ser a influência, ele é influenciado por todos os outros. E acha que porque todo mundo faz, é normal. Você precisa assumir a sua identidade onde você estiver e não negociar com o pecado. Você não pode se deixar influenciar pelas circunstâncias.
Você precisa manter firme os seus ideais e manter firme aquilo que você acredita, mesmo que ninguém mais concorde com você. Para todo mundo é normal, para você não é. E mesmo que você seja um pedacinho pequenininho, você tem que ser igual um pedacinho de pimentão que a minha mãe gosta tanto, que coloca um pedacinho no meio da farofa e toda a farofa está lá com gosto de pimentão. Você precisa ser assim também. Pode ter só você ali no meio. Tinha só Josias. Um jovem só foi capaz de fazer uma revolução naquela geração. Você precisa ser esse jovem no meio desse mundo. E eu quero terminar lendo 2 versículos com você. Volta lá para 2 Reis 23. 2 Reis 23. Segundo Reis 23, versículo 24. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Irmãos, olha que palavra forte isso. Nunca houve, antes nem depois dele, um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o coração e que revolucionou a geração dele. Ele era só um menino com uma história triste, sem pai, com um pai assassinado, com uma família perversa, um avô imundo, vivendo num lugar horrível. Bastou que esse menino fizesse uma aliança com o Deus de Israel, buscasse ao Senhor de todo o coração e decidisse: eu não vou me deixar influenciar por essa terra. Eu vou ser a influência. Eu vou ser um revolucionário. E você precisa ser assim também. Enquanto você viver, decidir ser um revolucionário. Quantos anos será que você vai viver mais nessa terra? Tomara que sejam muitos, tomara. Essa semana a gente ficou muito triste por um menino de 18 anos que a gente conhecia que morreu. Ninguém esperava, num acidente horrível. Foi meu aluno. Chorei muito, muito, muito. Fiquei muito mal. Um menino de 18 anos, numa besteira, uma bobeira. E um menino lindo, uma gracinha. Foi um aluno muito querido, que morreu com 18 anos. Você não sabe quantos anos de vida você vai ter ainda. Tomara que muitos, amém? Sim, a gente vai ficar velhinho aqui na Rede Caleb, ou a gente continua na Rede de Jovens velhinho mesmo. Tomara que a gente fique assim, se Jesus não voltar antes. Enquanto você viver, você precisa ser como Josias. Que as pessoas digam isso de você. Nunca teve um jovem como esse. Que as pessoas da sua família digam isso de você. Nunca teve um jovem como esse que revolucionou. Que as pessoas da sua escola digam isso de você. Nunca houve um jovem como esse. Amém? Fique em pé no seu lugar que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos, vamos orar por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por essa noite, por essa palavra viva e eficaz. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter certeza de que como o Senhor chamou Josias para ser um revolucionário naquela geração, o Senhor também chamou cada um de nós que estamos aqui.
Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor gere isso no coração de cada um desses jovens. Esse desejo de se levantarem como revolucionários nessa geração. De serem influenciadores. Que através da nossa vida, Senhor, essa geração perversa veja uma revolução como nunca antes, em nome de Jesus.